Então, boa noite novamente aos que estão nos assistindo online. Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para quem está nos vendo pelo YouTube. Até semana passada, em Álgebra 1, a gente estava conversando sobre conjuntos. Chegou a hora de mudar o tema. Agora a gente vai falar de função. A professora Fernanda, de Álgebra 2, já deve ter dado uma introdução de função para vocês. Ela já deve ter falado da função afim, já deve ter falado da função quadrática, cujos gráficos são, respectivamente, a função afim, o gráfico é uma reta, a função quadrática, o gráfico é uma parábola, parábola tem vértice, parábola tem máximo, tem mínimo. Bom, depende da parábola, né? Tem parábola que tem máximo, tem parábola que tem mínimo. Nunca os dois. Mas a gente vai retomar, então, o que ela já falou de função com vocês, vai relembrar algumas coisas e vai aprofundar em outras, tá? Por enquanto, tudo bem, né? Ou alguma coisa é novidade, ou alguém já está assustado com o que a gente falou até agora? Acredito que não. Bom, qualquer coisa, grita no chat. Assim, a melhor forma de entender função é pensar numa máquina de números. Então, imagina que eu tenho uma máquina aqui, que eu não sei o que tem aqui dentro. É uma máquina. E eu coloco números para ela faz alguma coisa aqui dentro e ela me devolve um número aqui fora. A máquina tem a entrada e a máquina tem a saída. Por exemplo, se fosse uma fábrica de parafusos, né? A gente coloca na entrada da máquina uma barra de aço, por exemplo, ou uma barra de ferro, e na saída sai um parafuso. Dependendo do tamanho da barra que você coloca na entrada da máquina, sai um parafuso maior, um parafuso menor, dependendo da máquina também, né? Mas essa aqui, então, é parecida com a máquina que tem lá na indústria, só que é uma máquina de números. A função é uma máquina de números. Ela recebe um número, faz alguma coisa com esse número e te devolve o número. Eu vou dar um exemplo aqui de uma dessas máquinas. Então, se eu colocar na entrada o número 1, na saída, ela me dá o número 2. Se eu colocar na entrada o número 2, na saída ela me dá o número 4. Se eu colocar na entrada o número 3, na saída ela me dá o número 6. Se eu colocar na entrada o número 4, na saída, essa máquina me dá o número 8. Vocês já conseguiram perceber alguma coisa? Se eu colocar na entrada o número 5, o que vocês acham que essa máquina vai me dar aqui na saída? Ah, a Gabriele mandou no chat 10. É isso mesmo. Então, essa máquina, ela vai te dar o 10 aqui. E se eu colocar na entrada um número X qualquer? Que conta que essa máquina está fazendo para me dar a saída? O que ela está calculando? O dobro da entrada? Como é que eu escrevo o dobro de alguma coisa em matemática? Se a entrada é X, o dobro dela é 2x. Faz sentido? Coloquei 3, o dobro é 6. Coloquei 4, o dobro é 8. Coloquei 5, o dobro é 10. Coloquei x, como é que eu escrevo o dobro de x? 2x. Beleza, gente? Ótimo. Como é que eu chamo essa máquina? Eu vou chamar, vou dar um nome para ela. Essa máquina eu vou falar que é a máquina F. F de função. Mas não precisa ser F. Em alguns exercícios, mais para frente, a gente vai ver que a função eu posso chamar de G, eu posso chamar de H, ou eu posso chamar de alguma letra que seja mais representativa para o meu problema. Por falta de opção melhor, F é uma ótima opção para escolher para o nome da máquina. E aí, como é que eu represento o que essa máquina está fazendo? Eu vou falar que essa máquina, F é o nome dela, ela recebe um certo X e a resposta que ela me devolve é 2x. Tá? Então, entrada é o que está aqui, saída é o resultado que está aqui do outro lado. Deixa eu escrever. Eu vou passar isso aqui um pouquinho mais para o lado, porque eu quero escrever mais algumas coisas aqui nesse f igual a 2x aqui, dessa função, dessa máquina que a gente acabou de criar.
Então, essa máquina F é essa aqui. Então, porque F é o nome da máquina, é o nome da função. É a letra que está dentro do parênteses. O que esse parênteses está indicando aqui no nome da função, junto ao nome da função? Aqui está me indicando o que ela recebe. Então, isso aqui é a entrada. E o que está aqui do outro lado? Ficou meio apertado, né? Isso aqui. Isso aqui é a saída, ou a resposta que a máquina vai te dar. Outra forma de escrever uma função, em vez de escrever desse jeito que eu coloquei, nome da função, entrada, saída. É muito comum aparecer assim. No lugar de f de x, vem y. Igual, e aí a saída. Então, essas duas coisas estão te contando a mesma coisa. Você tem uma função, e a saída da função é 2y. 2x, perdão. Aqui também. Valor y, que é a saída, é 2x. Tá? Então pode aparecer com essa notação, f de x, ou pode aparecer com essa notação, y igual a alguma coisa. Os dois estão representando uma função. Isso aqui, uma coisa que tem que ficar claro, talvez vocês já tenham até visto na aula de filosofia, sociologia, Platão falava que existia o mundo das ideias. Né? E a função vive no mundo das ideias. A função é um ser abstrato. Ele está lá no mundo das ideias. Como que a gente aqui representa a função? A gente tem três formas de representar a função. Então, ou a gente representa a função através de uma tabela de dados. Então, a minha função, ou eu represento como uma tabela de dados. Como que funciona essa tabela de dados? Vou fazer exatamente assim. Vou fazer uma tabela, entrada de um lado, entrada é x, saída do outro, saída é y. E para essa função, a gente viu que 1 vai me dar 2, 2 me dá 4, 3 me dá 6, 4 me dá 8, 5 me dá 10. Tá? Então, representei essa função através de uma tabela de dados. Outra forma de representar a função. Oh, caramba, quero fazer uma setinha bonita aqui. É através da expressão algébrica da função. Acento demais uma algébrica, né? No caso, para essa função, a expressão algébrica é f de x igual a 2x. Ou, em algum um outro exercício, pode aparecer y igual a 2x. A terceira forma de representar a função, que é a mesma função, eu só estou representando de formas diferentes, é através de um gráfico. E aonde a gente vai fazer o gráfico? No famoso XY. Tá aqui o X, tá aqui o Y. Entrada da máquina, entrada da função, saída da máquina, saída da função. Vou colocar aqui alguns números. Então, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E vou marcar os correspondentes. Então, acho que aqui não vai dar altura, né? Melhor parar no... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até 8. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então tá aqui o meu xy. E aí eu vou marcar. O que eu sei da função? Se ela me deu 1, saiu o 2. Então na entrada 1, na saída 2, esse ponto aqui, a função tem que passar por esse pontinho. Na entrada 2, na saída 3, a função passa por esse pontinho aqui. Tipo batalha naval, né? Então, na entrada 3, na saída 6, esse pontinho aqui. Eu errei, né? O do 2 não é no 3. O do 2 é no 4. Tá aqui. E por fim, na entrada 4, na saída 8, ela passa por esse pontinho aqui. A Gabriele falou que já ia perguntar, né? Tem professor de escola que é sacana e fala: eu fiz de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção. Eu sou honesto, eu falo que eu errei mesmo e pronto. Que função é essa? O gráfico dessa função é esse aqui. É uma reta que passa por esses pontos todos aí. Mais ou menos, né? É uma coisa assim. Tá? E continua, né? Eu só fui até o 4 porque não cabia mais aqui na altura, mas tem o 5, tem o 6, tem o 10. Se eu colocar 1000, ela vai me dar 2000 de saída e assim vai. Tá? Uma coisa que tem que ficar claro, mas claro como água limpa, né? Porque tem umas águas aí que, pelo amor de Deus, é que a tabela de dados é uma forma de representar a função, a expressão algébrica é uma forma de representar a função, o gráfico é uma forma de representar a função. Nenhum deles é a função. A função, como disse lá Platão, está no mundo das ideias. A gente está representando a função de formas diferentes. Até lá pelos 1700, 1800, começo dos 1800, a matemática, os matemáticos, eles chamavam isso aqui de função. A fórmula. Então, se tinha uma fórmula, era função. Se não tinha fórmula, não era. Hoje em dia, o nosso entendimento das funções é muito mais amplo. E a gente conhece funções que não têm fórmula, mas é uma função. A gente só consegue representar eventualmente com um gráfico, ou eventualmente com uma tabela de dados. A gente não tem fórmula, mas existe a função. Da mesma forma como eu posso ter a fórmula, mas não saber desenhar o gráfico. Pode acontecer também, tá? É bem menos comum, mas pode acontecer. Então, essas são 3 representações da função, e cada uma delas conta coisas diferentes para a gente. Então, a expressão algébrica, ela é ideal para eu fazer conta. Se eu quiser fazer conta, ó, essa aqui é só substituir valores e pode ser que seja difícil fazer a conta, mas uma hora eu consigo. O gráfico é bom para a gente olhar e entender o que está acontecendo com a função. É uma função que cresce? É uma função que diminui? É uma função que oscila? Hora cresce, hora diminui? Cresce até quanto? Diminui até quanto? Essa daqui, f de x é igual a 2x, eu estou vendo que é uma função que está crescendo. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tá? E eu tenho certeza que em nenhum momento ela vai lá na frente começar a diminuir. Ela só cresce, essa função. Então, o gráfico é bom para isso. A gente bate o olho, a gente vê se ela está crescendo, decrescendo, se ela oscila, o que acontece com ela. Tabela de dados também é útil. Muitas vezes, a gente só tem a tabela de dados. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um estudo e eu tivesse aqui, conforme os meses do ano, não é o nosso caso, né? Mas conforme os meses do ano, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quantos acidentes de trânsito ocorreram em um determinado bairro da cidade? Então, em janeiro, 2, em fevereiro, 4, em março, 6, 8, 10. Eventualmente, eu não sei qual é a função. Tudo leva a crer que é a 2x, mas pode ser que você chegue aqui em junho e o negócio dê, por exemplo, 2 acidentes de novo. Bom, então já não é mais essa.
mas a tabela continua valendo. Existe uma função por trás que me dá o número de acidentes em função do mês do ano. Mas a gente não sabe qual é a expressão algébrica da função. Pode acontecer também, tá? Então, as três são representações da função, cada uma conta coisas diferentes para a gente, e a gente precisa saber trabalhar as três para se dar bem no vestibular. Enem adora questão com tabela de dados. Em geografia, você vai encontrar questão com tem tabela de dados. Em biologia, você vai encontrar questão que tem tabela de dados. Então, o Enem adora a tabela de dados, a gente tem que saber trabalhar com a tabela de dados. Enem adora gráfico também. Na prova de matemática, vai estar cheio de gráfico. Na prova de física, vai ter. Na de química, vai ter. Na de biologia, vai ter. Na de geografia, vai ter também. Se bobear, é capaz do Enem enfiar gráfico até na prova de história. Mas vai ter, com certeza. E expressão algébrica? Bom, essas daqui são limitadas às exatas, né? Então, isso aqui só vai encontrar na prova de matemática, de física, talvez na prova de química. Mas a gente tem que saber trabalhar com elas também. Mais para frente, a gente vai ver como que a gente passa de uma para outra. Então, se eu tenho a expressão algébrica, como é que eu chego no gráfico? Eventualmente, se eu tenho o gráfico, como é que eu chego na expressão algébrica? Mas mais para frente a gente vai ver isso. Por hora, vamos conversar um pouquinho sobre alguns tipos de questões que aparecem no Enem a respeito de função. Para isso, eu já vou trazer a primeira delas, que eu separei para a gente resolver hoje, que vai trabalhar a ideia de função a partir da representação gráfica da função. Então, eu vou colocar na lousinha. Não sei nem onde eu copiei. Ah, achei. Vou colocar na lousinha e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. E mais importante, eu vou passar para vocês algumas dicas de como que você aborda uma questão que tem gráfico. Então, sobe, 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 sobe. Tá aqui. Essa questão aqui é bem conhecida, né? É bem provável que, se você já estudou para o Enem com alguma apostila ou algum livro, você já tenha se deparado com essa questão aqui. Eu não lembro que ano que... eu tenho anotado aqui. Foi em 2015. Essa aqui é de 2015. Não é tão velha assim. Então, às vezes eu esqueço de anotar o ano, né? Mas esse aqui eu lembrei de anotar 2015. Então, esse aqui é Enem 2015. Bom, já salta aos olhos que tem gráfico, né? Tô vendo um aqui bem no meio da questão. Não sei nem o que ela fala, eu já sei que tem gráfico no meio. Questão com gráfico, geralmente é questão razoavelmente, é fácil ou média, tá? Tem questão que tem gráfico que é difícil? Tem, mas é exceção. Em geral, são questões que você consegue matar razoavelmente fácil. Essa daqui, por exemplo, é uma que a gente vai ver que é super tranquila de fazer. Depois que você vence o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Entender o gráfico. Então, vamos ler o que a questão fala. Por enquanto, vocês estão comigo? Ou vocês dormiram tudo? Vocês estão tão quietos hoje? Deve ser o frio, né? Bom, então vamos lá. Atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Para tudo, vou ler o gráfico. Se eu entender o gráfico, eu continuo a questão. Se por acaso, na hora que eu estiver lendo o gráfico, eu já me embananar, já me confundir, não briga com a questão no dia do vestibular. Não vale a pena brigar com a questão. Põe uma estrelinha, põe um asterisco, faça a marcação que você quiser, fazer uma estrelinha, para voltar para ela no final do dia. Tá? Depois de você já ter garantido acertar todas as fáceis e médias da prova. Vai que essa é uma das difíceis? Pode ser. Não vale a pena você ficar brigando com a questão, visto que mais para frente vai ter um monte de questão fácil, um monte de questão média, que você consegue acertar e pontuar rápido. Né? Então, vou tentar entender o gráfico. Se eu me embananar, marquinha, vai para a próxima. Então, vamos ver aqui. Ele está falando que é o valor da diária
e é conforme a distância percorrida. Então, vou ver se eu reconheço isso no gráfico. Opa, valor da diária está lá no eixo Y, no eixo vertical. Distância percorrida, estou vendo aqui. Está no eixo X, no horizontal. Então, dependendo da distância que eu percorri, que é o que fala no enunciado, eu pago um certo valor. Vamos ver aqui? Vamos fazer um teste para ver se a gente está entendendo bem. Se eu andar 40 quilômetros, quanto que eu pago em cada uma das locadoras? Bom, para 40 quilômetros, eu venho aqui e olhei. Opa, essa daqui é a linha da locadora P. A reta é a locadora P. Então, eu pago na P algo entre 80 e 100. Então, deve ser mais ou menos R$ 90 que eu vou pagar na diária desse carro. Se eu vier aqui, então, para 40 quilômetros, eu andar mais um pouquinho, eu bato na curva, na curva que é da locadora Q, de queijo. E aí, na locadora Q, eu vou pagar... tô vendo que eu vou pagar R$ 100. Então, ok, entendi o gráfico. Percebi que, dependendo da distância, eu pago um certo valor numa, um certo valor na outra. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Vamos lá, então. Agora que eu já entendi o gráfico, estou confiante, vou continuar lendo o enunciado para ver o que ele quer que eu descubra. Ele pergunta, o valor pago na locadora Q é menor ou igual ao pago na locadora P? Então, peraí, deixa eu anotar, para não me confundir. Q menor ou igual que P para distâncias em quilômetros em quais intervalos? Então ele quer saber quando que é vantagem eu contratar a Q. Quando que eu pago menos na Q do que na P. Bom, se o que eu pago é o que a função está dando, se eu quero Q menor ou igual a P, eu estou procurando no gráfico aonde que a curva da Q está abaixo da reta da P. Faz sentido isso? Aonde que a curva está abaixo da reta? A curva está abaixo aqui, está para baixo da reta. Nesse pedaço, não, né? Nesse pedaço, ela está para cima. Não serve. Nesse pedaço aqui, ela está para baixo de novo. Então, serve. Então, aqui eu estou pagando menos em Q do que na P. Q menor ou igual a P. Beleza? E agora, o que ele quer a resposta? Ele quer a resposta em quilômetros. Aonde que está quilômetros no meu gráfico? Eu lembro que quilômetros é a distância percorrida. É o eixo X. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses dois intervalos verdinhos que eu achei e olhar aqui no eixo X qual a quilometragem correspondente. Então, é esse pedacinho aqui e esse lá de cima. Vou no eixo X olhar que é esse pedacinho aqui. Então, acabei de perceber que é de 0 a 20 e também de 100 a 160. Tem alternativa? Tem. Alternativa D. De 0 a 20, de 100 a 160. Acabou. Era só isso que tinha que fazer. Beleza, gente? Dá para desenrolar uma dessas no dia do vestibular? Arrisco dizer que muitas questões que envolvem gráficos no dia do Enem vão ser assim. Aonde que está a dificuldade? Vencer o gráfico. Entender o que o gráfico está te falando. E aí, acabou. Então, pareceu questão com gráfico? Não é para se assustar. Pareceu questão com gráfico, você fala, obrigado, senhor elaborador da prova, pela graça concedida. E vai. Porque, via de regra, vai ser uma questão fácil, no máximo uma questão média. Tá? Eventualmente, vai ter uma difícil. Mas vai ser uma em uma centena. Tá? E era só isso. Não tem conta para fazer, não tem... Professor, mas tem a expressão da reta? Tem.
Se por acaso você, numa outra questão, precisasse descobrir qual que é a expressão algébrica dessa função P aqui, então, ou seja, qual é essa aqui, a correspondente expressão algébrica da P, você consegue. A gente vai ver como que a gente faz isso, talvez na próxima aula. E da Q? Bom, da Q depende. Se ele falar que é uma parábola, dá. Se ele falar que é uma função logarítmica, dá. Agora, se dependendo da função que ele falar que é, não tem como a gente, com o que a gente conhece no ensino médio, levantar qual é a expressão algébrica que deu origem a esse gráfico aqui. Tá? Mas nem precisa. Para essa questão, não precisa. Para a maioria das questões que envolvem gráfico, não precisa você descobrir qual é a expressão algébrica. Beleza, gente? Podemos seguir para a próxima? A próxima é um pouquinho mais complicada, muda um pouquinho. É uma questão que o Enem adora. Adora, sim, de paixão. E é um dos poucos vestibulares que tem esse tipo de questão. É uma questão que, em princípio, assusta o aluno. Eu vou colocar aqui do lado para a gente falar dela. Opa, tá chegando gente? Oi, Ana, boa noite. Essa questão aqui, por que ela costuma assustar quem está fazendo a prova? Porque você olha para as alternativas não é um número. É uma expressão. Então, no fundo, o que essa questão está querendo? Ela quer que ela está te contando uma situação, ela está te falando alguma coisa que está acontecendo, e ela pede para você descobrir qual é a função, qual é a expressão algébrica da função do problema. Essa aqui eu anotei o ano dela também. Ah, não, essa eu não anotei. Desculpa, gente. Essa eu esqueci. É do Enem, mas eu esqueci de anotar o ano. Mas não faz muito tempo também não, viu? Se bobear, é mais atual do que aquela outra que era de 2015, que a gente acabou de fazer. Então, por que assusta? Porque a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu tô vendo aqui as alternativas, são expressões, são funções, como que eu vou resolver uma coisa dessa? E a gente vai ver que não é tão difícil assim. Não é tão fácil também, não é trivial. Mas não é difícil. Devagarzinho a gente chega lá. Essa questão aqui, além de tudo, tem uma pegadinha. O Enem fala, não tem pegadinha no Enem, não sei o quê. Mentira, tem sim, tá? Tem pegadinha e você tem que estar atento para não escorregar na pegadinha, para não escorregar na casca de banana que o cara colocou lá no meio do enunciado para te pegar. Então vamos ler o que essa questão fala. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Tá, então eu já estou começando a formar na minha mente uma ideia, uma imagem do que está acontecendo. Então tem uma empresa, então vou imaginar aqui, né, aqui tem uma empresa. Aqui na empresa tem o gerente, ele ganha 1.000. E tem alguns outros funcionários na empresa que são esses tais diaristas. Os diaristas, eles ganham, por dia trabalhado, R$ 80. Então, esses daqui é 80 por dia. Só que o exercício está falando que quando eles trabalham sempre 2 dias por semana. Então, tudo isso eu estou formando o mapa, a imagem mental do que está acontecendo no problema. Bom, agora começa. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. E aí, tá ali as opções. Então, eu vou resolver esse problema de 2 jeitos. O primeiro deles, vou fazer o seguinte.
Vou colocar aqui o X. Vou colocar aqui o correspondente Y. Ou melhor, antes disso. Pode ser, vai, para ajudar a gente a pensar. Se ela tem um funcionário, quanto que essa empresa gasta por semana? Bom, se ela só tem um funcionário, esse um funcionário tem que ser o gerente. Porque a empresa falou, o enunciado falou que a empresa tem alguns funcionários e um deles é o gerente. Então, se a empresa tiver um funcionário só, é o gerente. Então, ela tem que gastar 1.000. Se ela tiver 2 funcionários, bom, se ela tiver 2, um é o gerente, que vai ganhar 1.000, mais o outro que ganha R$ 80 por dia. Então, se ela tem 2 funcionários, é esse, o gerente ganhando 1.000, e esse aqui ganhando 80 por dia. Mas na semana ele trabalha 2 dias. Então, na semana, que é o que ele quer que você descubra, esse outro funcionário vai ganhar 160. 2 dias de R$ 80. Faz sentido? Então, mais 160. Se eu tiver 3, bom, então vai ser 1.000 do gerente, tá aqui. O primeiro ganha 160, o segundo ganha 160 também, porque ele ganha 80 por dia e ele trabalha 2 dias. Então, ao todo, são 2 vezes 160. Beleza? Vou fazer mais um. 4. Se eu tiver 4 funcionários, o gerente ganha 1.000 por semana. Agora, esse daqui ganha 80 por dia, 2 dias, ganha 160. Esse aqui ganha 160. Esse aqui ganha 160 também. Então, são 3 de 160. Então, 3 vezes 160. Todo mundo, estamos junto até agora? Porque agora que vem o pulo do gato para matar o problema. Se eu tiver X funcionários trabalhando na empresa, qual o padrão que eu percebi aqui? 1.000 mais alguma coisa vezes 160? Que coisa que apareceu multiplicando 160? E esse daqui não tem ninguém multiplicando? Eu posso vir aqui e escrever assim, ó. Uma vez 160? Porque 160 é a mesma coisa que uma vezes 160. Então, quem é o número que vai estar multiplicando 160? É sempre um a menos que o número que está aqui. Perceberam? Esse é o pulo do gato para matar o exercício. Só que o número que está aqui na última linha é x. Como é que eu escrevo 1 a menos que o x? X menos 1. Pegaram? E agora? Bom, ele não falou que isso aqui é o y? Então, eu acabei de descobrir que o y é igual a 1.000 mais x menos 1, que multiplica 160. Professor, mas não tem nenhuma alternativa assim. Não tem, de verdade, de fato. Por quê? Agora a gente tem que fazer... Então, primeiro, se não tivesse alternativa, se fosse uma questão que você tivesse que apresentar a resposta, isso aqui é a resposta. Acabou o exercício. Não precisa fazer mais nada além disso. Mas essa tem alternativa. Então, uma dificuldade a mais da alternativa é, a partir da resposta que você já obteve, manipular
de forma a chegar numa das alternativas que estão lá no enunciado, na opção. O que a gente vai fazer aqui? Eu estou vendo que eu tenho um número multiplicando um parênteses. Significa que esse número está multiplicando todo mundo que está dentro do parênteses. Então, a gente vai distribuir. Ou, como diz alguns professores, fazer o chuveirinho. Fazer um chuveirinho. Ô, caramba, para, Lozinha. Aí. A Lozinha tem a opção de, se eu desenhar uma forma geométrica, ela traduz a forma, né? Então, traduziu, eu desenhei um triângulo mais ou menos, ela fez um triângulo bonitinho. Só que às vezes ela erra, né? Às vezes eu tô querendo fazer o chuveirinho e ela tá achando que eu quero desenhar uma elipse, né? Não é o caso. Então, vou distribuir o 160, y é igual a 1000 mais 160 vezes x. Não sei quanto é x, não tem como fazer a conta. Então, eu só escrevo 160 vezes x mesmo. 160 vezes menos 1. Ah, estou fazendo agora uma multiplicação de números que tem sinal. Como é mesmo que a gente faz uma conta quando os números têm sinal? Primeiro os números, depois a gente pensa no sinal. 160 vezes 1, qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Então é 160. Menos do 1, e o 160 é positivo. Menos com mais, a menos. Beleza, gente? Regra de sinal da multiplicação. Deixa eu fazer aqui a tabelinha do lado. Então, se eu tiver um produto, multiplicação ou divisão, mais com mais, o resultado é mais. Mais com menos, o resultado é menos. Menos com mais, o resultado é menos também. E o último é menos com menos, o resultado é mais. Um jeito fácil de lembrar da tabelinha, o quadro de sinais, isso aqui chama quadro de sinais, né? É pensar que se são iguais, o resultado é mais. Se são iguais, o resultado é mais. Agora, se são diferentes, o resultado é menos. Se são diferentes, o resultado é menos. Ah, é um jeito fácil de lembrar o quadro de sinais. Mas o mais importante é lembrar que esse quadro de sinais só se aplica na multiplicação e divisão, tá? Eu já vi aluno se confundir e aplicar a regra de sinal na hora que estava fazendo soma e subtração. Não é, viu, gente? Pelo amor de Deus. Bom, e agora para terminar? Eu estou vendo que eu tenho 1000 e eu estou subtraindo 160 aqui no final. Dá para fazer a conta, né? 1000 tira 160, 840? Acho que é, né? Mais 160x. Tem alternativa? Quase lá. Estou vendo que o x está sempre vindo antes e o número depois. Mas não tem problema, né? Eles estão numa soma. Somar eu posso trocar a ordem se eu quiser, né? 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Na soma, eu posso trocar a ordem dos termos que não afetam o resultado. Então, nessa soma, eu troco a ordem dos termos 160x mais 840. E agora sim, a alternativa é B. Beleza? Beleza. Ótimo. Esse é um jeito de resolver o problema. Precisa escrever tudo isso que eu escrevi? Não precisa. Então, eventualmente, essa tabelinha aqui, você pode fazer análise de cabeça, se você tiver bem craque e afiado. Essa manipulação algébrica aqui, se você tiver craque e afiado, você também consegue, eventualmente, escrever a primeira linha, você já distribui e já chega na última, né? Então, não precisa escrever no dia da prova tudo isso. Isso daí também demanda tempo, né? Que a gente não tem no dia da prova. Então, mas essa daqui eu decidi fazer passinho por passinho, justamente para não ficar dúvida, né? Todo mundo entender a ideia do problema.
O Enem adora esse tipo de questão, de te dar uma situação e pedir para você determinar qual é a expressão que calcula alguma coisa. Essa aqui, montar a tabela, é uma ótima ideia. Porque mesmo se você não saiba o que tem que fazer, ao montar a tabela, no começo pode ser difícil. Fala, peraí, como é que é mesmo aqui? Que conta que eu tenho que fazer? Mas depois de você fazer 2, 3 linhas, pode ter certeza que na quarta você já percebeu o padrão, você já sabe escrever a expressão para o caso do X genérico. Beleza, gente? Tá. Eu tinha falado que eu ia resolver esse exercício de duas maneiras, né? A outra maneira é o seguinte: já que a gente tem alternativa, a gente pode sempre testar a alternativa. Então, dependendo do exercício, inclusive, testar a alternativa é mais rápido do que você resolver a questão da forma tradicional. Então, eu percebi que quando x é 1, ou seja, quando eu tenho um funcionário, eu vou pagar por semana R$ 1.000, que é o do gerente. Foi isso que a gente conversou agora há pouco. Qual das funções aqui, quando x é 1, me dá y igual a 1.000? Bom, vamos ver, né? Para o item A, o y vai ser 80 vezes o x é 1 mais 920. Bom, esse daqui deu 1.000, né? 80 vezes 1 é 80, 920 é 1.000. Tá, então esse está no jogo. B, o y vai ser 80 vezes 1 mais 1.000. Bom, esse aqui já deu ruim, né? Porque eu estou dando 1.000 e ainda vou somar 80, então já vai explodir. Esse já deu ruim, não precisa nem fazer a conta. C, y é igual a 80 vezes 1 mais 1.080. Bom, se o de cima já deu ruim, esse mais ainda, né? Não precisa nem fazer a conta que você vai ver que vai passar dos 1.000. D, y é igual a 160 vezes 1 mais 840. Esse a gente viu que de fato vai dar 1.000, né? 840 com 160 dá 1.000. Então tá no jogo ainda. E aí, y é igual a 160 vezes 1 mais 1.000. Deu ruim, né? Já explodiu. Vai dar 1.000 mais 160, 1.160. Então não é. E agora? Bom, agora eu só estou com duas opções, né? Ou é A ou é D. Aí agora eu testo quando x é 2. X igual a 2. Quanto que eu tenho que pagar? Eu já sei que é 1.000 do gerente mais 160 do diarista. E só tem um diarista, né? Porque se tem dois funcionários, um é o gerente e o outro é um diarista só. E para x2, essa função aqui do item A, y é igual a 80 vezes 2 mais 920. Isso aqui vai dar 160, então 920 mais 160 vai dar 1.080, né? Y é 1.080. Já deu ruim. Se esse deu ruim, a única que sobra é a D e tem que ser essa alternativa a marcar, como a gente já marcou. Perceberam a outra forma da gente resolver o exercício? Então, uma vantagem, uma desvantagem de questão com alternativa. Eventualmente você chega na resposta, mas você ainda tem todo esse trabalho para descobrir qual alternativa marcar. Uma vantagem de questão com alternativa. Você sempre pode testar alternativas. Beleza? E só para mostrar mesmo, né? Como é que fala o ditado? Mata a cobra, mostra o pau. Vamos fazer a conta aqui dessa para ver que vai dar certo. 160 vezes 2 vai dar 320, né? Então, 920 mais
Não, não é 920. Ô, caramba, eu copiei o número errado. É 840, né? 840 dessa. Então, 840, né? Aqui, ó, 840. Então, 840 mais 320 vai dar 6, 8, 9, 10, 11. 1160, como devia ser, né? 1160. Então, y é igual a 1160 e matamos a pau, tá? Mata a cobra, mostra o pau. Beleza? Que nem, ou quem é religioso, né? Que nem São Tomé na Bíblia, né? Só acredita vendo. Então, de fato, tá aqui. Deu certo. Beleza, gente? De um jeito ou de outro, a gente consegue se virar. Ou do jeito tradicional, ou testando alternativa. Para essa questão, né? Tem questões que não dá para testar alternativa. Essa é uma das que dá. Fica sempre com isso na mente. Não sei resolver uma questão, tenta testar a alternativa. Às vezes dá certo. E digo mais, tem questão que é mais rápido você testar a alternativa do que resolver da forma tradicional. Beleza? Beleza, gente? Beleza, então tá bom. Uma ótima semana para todos nós. Lembra, qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no sala de aula ou procura a galera do plantão, tá bom? Tchau, nos encontramos na próxima terça-feira.